Marisa, do Rio de Janeiro, pergunta: qual é a visão da Torá sobre o Satanás? Quais são seus poderes e influência na Terra? O Talmud nos diz que existe um anjo negativo que ele recebe vários nomes. Hua Yetzer Hara, Hua Satan, Hua Malach HaMavet. Ele é o mau instinto, ele é o Satanás e ele é o anjo da morte. Esse é um anjo que Deus colocou no mundo para testar o ser humano, para colocar empecilhos no seu serviço a Deus, para encorajar o ser humano a fazer a vontade divina e passar todos os obstáculos para alcançar o seu objetivo nesse mundo. Se a pessoa não tivesse mau instinto, se não tivesse uma força negativa que o empurrasse a fazer contra a vontade de Deus, não teria vantagem que ele servisse a Deus. Não teria por que recompensá-lo. O livre-arbítrio é muito importante no judaísmo, é a base de todas as leis de recompensa e punição. O Yetzer Hara, o mau instinto, o trabalho dele é colocar pensamentos negativos na pessoa para que ele se desvie do caminho de Deus. Tudo isso para que a pessoa domine ele e saiba realmente transformar, fazer a vontade de Deus, apesar das adversidades. Quando a pessoa serve a Deus dessa forma, o seu trabalho é muito mais querido. O exemplo que se dá para isso é quando a pessoa coloca uma barragem para tentar estancar a correnteza de um rio. Quando a correnteza é forte, não somente que ela não para, mas ela leva embora todas as pedras e ela fica com muito mais força. O Yetzer Hara, o mau instinto, ele é feito para tentar impedir a pessoa de servir a Deus, para que ele possa servir com muita mais força e muito mais dedicação. Se o Yetzer Hara, o mau instinto, conseguiu dominar a pessoa, conseguiu fazê-lo pecar, ele se transforma num outro anjo negativo, que se chama o Satanás, Satan. O trabalho do Satan é acusar as pessoas que pecaram, acusar aqueles que se desviaram do caminho, ou tentar provar que as pessoas no mundo não são perfeitas. E ele faz parte do tribunal celestial, que ele é ao lado daqueles que são os promotores, para impedir que a recompensa chegue. E isso é importante, porque num tribunal sempre tem que ter o lado da defesa e dos promotores. Porque se só tivesse defesas, não tem ninguém para ir contra essa ideia, não teria nunca a possibilidade da pessoa ser julgada de forma correta pelos seus atos, e jamais poderia se aplicar uma punição merecedora a quem merece. Então por isso é necessário a existência desse acusador. Depois, ele morre para o Satanás, ele se transforma no anjo da morte. Quando ele vem trazer o castigo decretado lá em cima, ele recebe o nome Malach HaMavet, o anjo da morte. Não somente ele traz, Deus nos livre, o contrário da vida, mas às vezes ele traz outras punições, que também são comparadas com a morte. Normalmente, as pessoas costumam se confundir o Satan com o que chamam Sheidim. Sheidim são demônios. Outras entidades que não têm nada a ver com Satã. Sheidim são demônios que eles prejudicam a pessoa aqui embaixo, que eles atacam as pessoas e prejudicam eles em certas ocasiões. Normalmente existem milhares ou milhões de Sheidim pelo mundo inteiro, só que nós não temos contato visual com eles. Enquanto nós não percebemos, eles não nos prejudicam. Através dos ensinamentos profundos do Talmud, existe possibilidade de enxergar um desses diabos, mas aí a pessoa estará suscetível a ser atacada por ele. O chefe de todos os Sheidim, o chefe de todos os diabos, o rei deles era chamado Ashmedai. Esse Ashmedai, ele conseguiu destronar o rei Salomão. O Talmud nos conta que por uma época ele passou a ser o rei fantasiado do rei Salomão, enquanto que o rei Salomão foi exilado por ele para uma ilha longínqua, até que com a reza e orações ele conseguiu voltar ao seu trono e conseguiu prender esse anjo, esse demônio chamado Ashmedai. Esse Ashmedai não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver, são dois tipos de entidades negativas diferentes. Um que veio para acusar as pessoas e outro que simplesmente o trabalho dele é prejudicar aqueles que merecem ser prejudicados. O Midrash nos diz que a Nahash, a serpente inicial, quando ela queria fazer a Eva pecar, ela teve com ela uma filha que era chamada de Lilith.
Esse Lilith é um demônio feminino, que às vezes também ele pode atacar as pessoas de certas formas. Através da revelação do Baal Shem Tov, ele conseguiu neutralizar a força desses demônios. Então eles não têm praticamente domínio sobre as pessoas, eles não conseguem prejudicar. De qualquer jeito, isso encontra-se na literatura do Talmud e é um conhecimento que hoje em dia não é levado na prática. De qualquer forma, a Torá nos diz, a fórmula da pessoa se livrar de todos os tipos de forças negativas, de todos os tipos de acusações, é o caminho da Torá e das mitzvot. Sobre o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot, a Torá nos diz, Derachea darchei noam, os caminhos dela são aprazíveis, Vechol netivotea shalom, e todas as suas veredas são paz. Uma pessoa que se dedica a fazer a vontade de Deus, Deus livra ele de todos os tipos de doenças, de todos os tipos de prejuízos morais, emocionais e espirituais, e traz para uma pessoa uma vida aprazível em todos os sentidos, materialmente e espiritualmente.